Olá, muito bom dia! Quinta-feira, dia 8 de setembro, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, lançadas 2.400 vagas para cursos profissionalizantes nas áreas de ambiente, beleza, gestão, saúde, moda e tecnologia da informação. Fortaleza Mais Futuro é uma grande parceria para nós, para o Senac, porque nós estamos preparados para orientar, para, de certa forma, fazer com que uma parte da população que não tem conhecimento das relações produtivas do setor comercial passem a ter. Carteira da pessoa com transtorno do espectro de autismo. Documento garante prioridade no atendimento e acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. Mesmo sendo um pouquinho esses benefícios de você não precisar perder tanto tempo numa fila, você conseguir agilizar outras coisas na sua vida, é muito bem-vindo, assim. No Giro, a gente fala ainda de direito do consumidor. Nosso tema hoje é e-commerce. Está baixa a adesão da vacinação contra a poliomielite para crianças de até 4 anos de idade. E vamos saber mais sobre o Molocabra, evento de turismo náutico que ocorre na cidade durante o período de ventos fortes. São 9 modalidades, são 5 modalidades de vela, dentre elas o kitesurf, o wingfoil, o hidrofoil, além deles o windsurf e o hobbycat 16. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. Sejam todos muito bem-vindos e a gente abre essa edição falando de mais oportunidade para você que quer fazer um curso profissionalizante. Estão sendo ofertadas 2.400 vagas do programa Fortaleza Futuro. Tem curso nas áreas de moda, meio ambiente, saúde e gastronomia. Nesta segunda etapa do programa, que conta com a parceria com o Senac Ceará, estão sendo ofertadas gratuitamente 2.420 vagas para 24 cursos. O objetivo é qualificar e inserir a população no mercado de trabalho. São quase 2.500 pessoas que recebem treinamento, qualificação e capacitação desde o idioma até a profissão em si. Por isso que Fortaleza continua a liderar, dados emitidos pelo CAGED, o somatório, aquele vetor resultante entre criação e fechamento de postos de trabalho. Fortaleza, pela 4ª ou 5ª vez consecutiva, continua a liderar. E isso soma-se aí uma série de políticas de capacitação, de microcrédito, de empreendedorismo, que entidades do terceiro setor nos dão o privilégio de irmanarmos sentimentos e capacitar o povo de Fortaleza para gerar uma renda adicional. A primeira edição do programa, lançada em março, contou com a parceria do Senai Ceará e ofertou mais de 6.265 vagas. Fortaleza Mais Futuro é uma grande parceria para nós, para o Senac, porque nós estamos preparados para orientar, para, de certa forma, fazer com que uma parte da população que não tem conhecimento das relações produtivas do setor comercial passem a ter. Então, o trabalhador, quanto mais qualificado, ou até mesmo o que não é trabalhador, mas o que quer se inserir no mercado de trabalho, quanto mais seja orientado no sentido de produzir melhor a sua mão de obra para a unidade comercial onde vai trabalhar, mais tempo ele ficará e sairá da inoperância que é o desemprego. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza está sendo coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e pretende qualificar fortalezenses que têm acesso a cursos profissionalizantes gratuitos em eixos variados como moda, ambiente, saúde, gastronomia, entre outros. O site Fortaleza Mais Futuro, né, já está lá, faz inscrições para as capacitações do Senai e agora, a partir de hoje também,
para as capacitações do Senac. Aí nós vamos ter desde depilador até curso de inglês, toda a parte de salão de beleza, depilador, enfim. Eu acho que são 21 profissões, são 2.400 vagas. Vão lá no site, se cadastrem. E eu acho que é importante fazer o cadastro logo, porque a gente sabe que não tem vaga para todo mundo. Então vamos logo se cadastrar, a gente começa logo a montar as turmas, para o mais rápido possível, estar qualificando esse pessoal e deixando eles prontos para ingressarem no mercado de trabalho, ou, se já estiverem nesse mercado, se qualificarem ainda mais para se tornarem os melhores profissionais. Além de gerar emprego, renda e inserção no mercado de trabalho, a iniciativa gera também o sentimento de autoestima em quem faz parte do programa. A transformação social, né, que vem da inclusão produtiva, que é a proposta do programa, ela é muito impactada. Ela impacta, na verdade, em grande medida, principalmente pessoas mais vulneráveis financeiramente. O nosso grande quadro de pessoas que fazem cadastro no projeto são mulheres. Então, são mulheres, são arrimo de família, são pessoas que têm necessidade de se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Nós temos histórias de pessoas que antigamente vendiam uma peça de costura por R$15, fez o curso, está abrindo a própria confecção, pessoas que passam pelo programa Nossas Guerreiras, passeiam pelo Fortaleza Mais Futuro, se qualificam no Fortaleza Capacita, se cadastram no Cine Municipal. A gente está tendo a oportunidade de fazer pessoas, a mesma pessoa, transitar por várias políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza e dar a elas o que o Estado tem por obrigação, né? Que é capacitar, dar oportunidade e transformar a vida dessas pessoas. Tá aí, é isso aí. Se você quer, tá interessado, gente, não perde essa oportunidade. 2.420, né, precisamente, vagas, que é só você se cadastrar e participar. Não deixar de se capacitar para entrar no mercado de trabalho, garantir emprego, garantir renda, garantir ocupação, sustento da sua família. Não perca essa oportunidade. E você sabia que já é possível solicitar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista aqui na capital? O documento garante atenção integral, prioridade no atendimento e acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. Uma conquista para esse público que muitas vezes sofre com a falta de informação e o preconceito. Osiel é diagnosticado como autista. O jovem escritor descobriu já na vida adulta que estava dentro do espectro do transtorno. Ele comemora cada conquista que tem direito por causa da deficiência, elementos que facilitam o cotidiano. A última foi o anúncio da carteira de identificação de autistas em Fortaleza, o que vai melhorar o acesso aos direitos prioritários garantidos por lei. Autismo é um espectro, né? Cada pessoa tem uma experiência muito diferente com a condição, e no meu caso uma coisa que me incomoda muito é conversar com pessoas que eu não conheço, com pessoas que eu tenho um pouco contato, me deixa extremamente desconfortável, assim, ânsia de vômito às vezes, e acho que eu passaria menos vezes por mal educado nos ambientes que eu frequento, sabe? O autismo é um transtorno neurológico que pode afetar diversas áreas da vida do indivíduo. O transtorno do espectro autista é uma patologia, né, muito definida tanto pelo pessoal da neurologia como da própria psiquiatria, que são pacientes, pessoas que eles tendem a criar um mundo só para eles. Então são pacientes que têm um convívio mais isolado, que quando crianças brincam sozinhas, tem uma dificuldade de interação com outras pessoas, e isso é o que principalmente caracteriza o paciente autista. Se você ou seu filho se identificou com um ou mais desses sintomas, é importante buscar atendimento médico. Em Fortaleza, a rede pública municipal está apta para atender pacientes do transtorno do espectro autista. Via posto de saúde, todo o atendimento inicia-se lá. Na sequência, há o encaminhamento para as demais formas de tratamento. Existem situações para o autista que desencadeiam uma crise nele, né? Como locais fechados, ficar muito tempo no mesmo local, ser regido por regras externas. Tudo isso implica diretamente na possibilidade de o autista desencadear uma crise. É uma fila, ficar esperando muito tempo por um atendimento ou por uma consulta. Isso tem que ser levado em consideração, porque é um direito ao cidadão, um direito à pessoa com autismo ter essa prioridade. Eu acho que é porque a gente já passa por tanta dificuldade, né? Tipo, remédio é muito caro, terapia é muito caro, é tudo muito caro. Então eu acho que, mesmo sendo um pouquinho esses benefícios de você não precisar perder tanto tempo numa fila, você conseguir agilizar outras coisas na sua vida, é muito bem-vindo, assim.
A nova carteirinha de identificação de autistas foi anunciada pelo prefeito Sarto e deve beneficiar portadores da deficiência. Essa carteira ela vai trazer uma atenção integral à pessoa portadora. Com essa carteira, ela vai ter para retirada inicialmente que apresentar um laudo médico para comprovar, né? Ela vai ter um atendimento prioritário, tanto no serviço público como no serviço privado, especialmente na saúde, na educação e na assistência social. Nosso assunto agora é direito do consumidor. Estamos recebendo hoje aqui a Eneilândia Rabelo, que é diretora do Procon Fortaleza, e veio falar com a gente hoje. O nosso tema é e-commerce, né? Eneilândia, muito bom dia para você. Obrigada pela sua vinda. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos os consumidores que estão aí nos acompanhando, né? E vão aprender um pouco mais hoje sobre essa questão do e-commerce, que é bem comum, aumentou muito nessa metodologia de compra. Só para a gente trazer para o bom português, são as compras pela internet, né? E-commerce nada mais é do que isso, né? E como você estava dizendo, aumentou demais devido à pandemia, né? Lojas fechadas, shoppings fechados, as pessoas começaram a comprar pela internet. Sim, teve uma tendência, né? Principalmente agora na pandemia, já vinha tendo esse aumento dessa metodologia, esse formato de comprar pela internet, comprar via online. E com a pandemia se intensificou cada vez mais. Então, assim, está fazendo parte da rotina dos consumidores. E aí é preciso, Tereza, ter muitos cuidados na hora de comprar pela internet. E é importante que o consumidor saiba quais são esses cuidados, né, de compras online, dos cuidados na hora de comprar virtualmente. E hoje em dia é difícil, né, alguém que não tenha feito uma compra online, né? E também é difícil alguém que não tenha feito uma compra e tenha tido algum problema, né? Assim, diz uma surpresinha desagradável. Uma delas é comprar o famoso gato por lebre, né? Você vê ali a foto bonita do produto e tal, faz a compra, quando chega, não é bem assim. E aí? Nesse caso, assim, a gente vai falar aí sobre a questão do direito de arrependimento. Como o consumidor ele não está comprando de forma presencial, não está verificando esse produto de forma física, né? A gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, garante o direito de arrependimento, que é justamente devolver esse produto em até 7 dias após o recebimento na sua residência, sem ter motivo nenhum. Justamente porque pode acontecer isso, né? Viu uma blusa de uma cor, quando chega é outra totalmente diferente daquilo que o consumidor imaginava. Então, por essa situação, devido a isso que o consumidor ele tem esse direito, ele pode devolver sem ter nenhum prejuízo financeiro, inclusive, esse produto, e aí ele tem até 7 dias para fazer essa devolução. E aí é importante também, Tereza, ter outros cuidados na hora de comprar também de forma online, né? Verificar sempre a questão do site, do portal, se o site é de confiança. Geralmente tem aquele cadeado, né, na barra superior do portal ou do site que o consumidor está acessando, tem que ter, na verdade. Além disso, observar se aquele portal ele tem CNPJ, tem um CPF, tem um endereço físico, além do eletrônico, um telefone para contato ou um canal de comunicação com o consumidor, justamente porque se ele tiver algum problema, o consumidor vai ter que entrar em contato com o estabelecimento, com a loja. E aí, será que esse portal está trazendo esse canal de comunicação? Então, o consumidor ele tem que pensar sobre isso, porque se tiver algum problema, ele vai ter que entrar em contato. E aí tem muitos sites que não trazem esse canal de comunicação. Então, é importante, antes de confirmar a compra, observar essa situação também. Só voltando um pouquinho na sua primeira informação, você fala que não pode ter nenhum custo para o consumidor dentro desse prazo de 7 dias. Mas aí qual é o passo a passo? Eu me arrependi daquela compra, eu entro em contato com o fornecedor, ele tem que me gerar um código aí para eu enviar, né, de volta esse produto e devolver o meu dinheiro. Qual é o prazo que ele tem para fazer isso? Geralmente, o portal ele fala sobre esse prazo, né? A gente fala que o direito de arrependimento são 7 dias. Então, é o quanto antes, na verdade, o consumidor vai devolver e o estabelecimento, ele tem que devolver esse dinheiro de forma imediata para o consumidor. E aí, é claro, o consumidor entra em contato. Se ele não tiver recebido esse dinheiro, dependendo do prazo lá que a loja for dar, que não pode ser um prazo muito estendido, e aí ele vai buscar o órgão de defesa do consumidor para a gente entrar em contato aí com a loja e garantir esse direito. Ou seja, enviou o produto, dinheiro de volta. De volta, tem exatamente. Que ser rápido. Exatamente, tem que ter essa parceria, né? Bons
condutas nas relações de consumo, que a gente fala, né? Tem que ter a boa-fé tanto do consumidor, como a boa-fé também com relação aos fornecedores. Bom, vamos a outro ponto. Recebi o produto, eu não me arrependi, era aquilo que eu queria, porém ele veio com defeito. E aí, o que eu faço? Produtos que são duráveis, como por exemplo, aí a gente está até falando aí, né, a questão da máquina de lavar, uma geladeira, um celular. Quando o produto vem com vício ou vem com defeito, o consumidor ele já tem de forma legal, dentro do Código de Defesa, uma garantia aí de 90 dias para poder reclamar sobre esse defeito ou sobre esse vício que venha possivelmente com o produto. E aí a loja ela vai ter um prazo de 30 dias para poder fazer o conserto desse equipamento, digamos assim, ou então, caso ela não possa fazer, devolver o produto, um novo produto para o consumidor, que ele também poderá escolher, além de receber um novo produto, ou trocar por um produto, né, que ele queira escolher de forma equivalente ao valor que ele pagou, ou então ter aí a devolução do seu dinheiro. Então, o consumidor ele tem que reclamar dessa questão de algum defeito ou vício que venha de um produto durável, que são esses produtos que têm essa durabilidade, em até 90 dias. E a empresa tem 30 dias aí para fazer esse conserto. Se não fez, aí o consumidor ele deve exigir, né, ele tem a opção de ou trocar por outro produto com valor equivalente, né, ter a quantidade que ele pagou para descontar em outro produto, ou então solicitar o seu dinheiro de volta. Isso quando é um produto durável. E quando não é durável, por exemplo, um alimento, né? Acredito que seja nesse setor. E aí? 30 dias. Aí esse prazo reduz de 90 dias para 30 dias. E aí ele pode solicitar a troca dentro desse prazo de 30 dias e a empresa tem que fazer. E tem que cumprir. Se não cumprir, o consumidor tem que buscar um órgão de defesa para poder garantir aí o seu direito. Outra coisa interessante, Tereza, que eu queria até ressaltar, que nessas compras virtuais o consumidor é importante comprar até no cartão de crédito. Por quê? Porque tem sites que hoje está muito comum essa questão de golpes, né? De sites que não são confiáveis. E aí se você paga num boleto ou no Pix, fica mais difícil você, se for um golpe, né, você ter o seu dinheiro aí de volta. E no cartão de crédito não, se torna mais fácil com a operadora ter esse ressarcimento desse valor. Inclusive a indicação é de que utilize também o cartão de crédito de forma, aquele cartão virtual, Sim. que hoje muitas empresas já oferecem. Já era o ponto que eu ia dizer, você não cai no golpe, mas você pode cair em outro, né? Exatamente. Então é interessante que nessa situação utilize o cartão de crédito que gera virtual. Aquele código só para aquela compra só para aquela e daí compra. Já muda. Exatamente. Já que você falou em golpe, né, acontece vez por outra, a gente vê aí noticiando, a pessoa comprou um celular, recebe uma pedra, um tijolo, né, algo do gênero. E aí, gente, como é que a gente faz? A mesma situação, é entrar em contato com o estabelecimento, por isso que eu sempre reforço, o consumidor, antes de confirmar a compra, observe quais são os canais de atendimento da loja, porque a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. A gente acha que vamos receber o produto do jeito que a gente está imaginando, pensamos que não vamos passar por dificuldades nessa compra, mas pode sim acontecer algum problema e receber, como aconteceu, né? Receber uma pedra no lugar de outro produto. Então aí o consumidor tem que inicialmente sempre entrar em contato com a empresa, com o fornecedor. E aí o fornecedor ele tem que, claro, cumprir a oferta. Se ele comprou um produto, ele tem que receber aquele produto que ele está comprando, e não outro em seu lugar. E aí, claro, o consumidor ele também pode desistir dessa compra e solicitar também o seu dinheiro de volta. Se não receber, o mesmo caminho, Tereza, é buscar um órgão de defesa do consumidor. Mas às vezes, assim, quando a gente observa esse tipo de coisa, não é uma empresa em si, mas e sim uma pessoa física, né, que está lá de repente numa plataforma de vendas, né, essas grandes conhecidas, que vou vender aqui celular, é uma pessoa, né, física, não é jurídica, e faz essa venda e na verdade é um golpista que está aplicando golpes, e aí eu acho que já passa a ser um caso de polícia, né, não só de direito do consumidor. Sim, por isso que é importante o consumidor ele comprar sempre em locais confiáveis. Você vai comprar uma compra virtual que você não está vendo onde é, com quem é. Então é interessante ver todas essas informações. Um site seguro, um portal seguro, o CNPJ ou CPF, tanto faz ser CNPJ ou CPF, a garantia, o Código de Defesa do Consumidor, ele
garante as mesmas, né, os mesmos direitos, independente se seja pessoa física ou pessoa jurídica, e aí também observar os canais de comunicação. Outra informação interessante é saber se aquele portal se já não tem assim, reclamações nos próprios órgãos de defesa do consumidor. Né? Os órgãos, eles trazem também uma relação com relação a todos esses portais aí. Se você procurar o portal, vem dizendo aí quais são os sites que já foram assim, reclamados por consumidores, que trazem muitas reclamações, ou então que são sites falsos, né? Que são golpistas. Existem as duas situações, tanto aquele que não é golpista, mas que dá muito problema para o consumidor, como também aqueles portais que são, ou sites que são falsos. Então é interessante também verificar no próprio órgão de defesa do consumidor se não já existe muitas reclamações sobre aquele site específico. Tem até aquele site Reclame Aqui, né, que a gente pode divulgar, que ele sempre lista lá, né, você pode pesquisar, de repente vai fazer uma compra importante, né, você não vai investir o seu dinheiro num site que não tenha, né, procedência, enfim, você vai lá, dá uma pesquisada, que você, é aquela história, né, sempre desconfiar para não cair num golpe, numa armadilha e depois não tem mais como se resolver. Exatamente. O Reclame Aqui é interessante porque ele traz também essas reclamações. O consumidor, inclusive, sobre essa questão de golpes, é importante verificar se aquela oferta não chama muita atenção. Semana passada, uma amiga minha estava dizendo que viu um preço de uma geladeira nova por R$300. Então, assim, quando você observa que aquele valor chama muita atenção, o consumidor já tem que ficar de alerta, porque aquilo dali provavelmente vai ser um golpe. Não é um portal de confiança, porque uma geladeira nova por R$300, mesmo que seja aquela pequenininha, eu acredito que não exista no mercado, né? Não sei, a não ser que seja utilizada. Mas uma nova, é bem provável que a possibilidade de ser um golpe nessa situação seja grande. Então, assim, tem que ter também esse cuidado sobre essas ofertas que chamem muita atenção. Às vezes o consumidor, no impulso, acaba comprando, mas aí depois sai no prejuízo, porque, na verdade, caiu foi num golpe, não comprando aí o seu produto. Então eu vou falar por mim, acho que por muita gente que fica, às vezes no Instagram, vem, né, uma notificação de algum site de compra e tal, e aí veio de uns vestidos, eu comecei a desconfiar, muito baratos, assim, vestidos longos de R$20, R$30, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Daí, como você diz, a gente começa a pesquisar, cascavinhar, não tinha endereço físico, a loja, e eu falei, rapaz, isso aqui eu acho que é golpe, né? Então, assim, acho que o consumidor tem que ficar alerta nessa questão, desconfie do preço muito barato. A gente tem uma média mais ou menos do que custa, né, um determinado produto. Então, desconfie daquele valor muito baixo, porque pode ser também uma armadilha para você, né? Com certeza, Tereza. Isso aí é o primeiro passo para você já ficar atento e alerta. O consumidor, às vezes, naquele impulso de querer comprar de forma imediata, aproveitar aquele valor que está super abaixo, acaba comprando, acaba, assim, não se atentando que possa ser ali um golpe. Então, as compras online, elas são interessantes porque é cômodo, você compra da sua residência, mas em compensação você tem que ter a segurança de onde você está comprando, justamente para não cair aí nessas armadilhas que possam acontecer. Então, precisa sim ter bastante atenção e bastante cuidado e ficar atento a essas informações. Observar CNPJ, CPF, o endereço físico, o endereço eletrônico, observar se não já tem reclamação sobre aquele portal, se não pode ser aí um golpe. O contato de comunicação com o consumidor, seja um telefone, um chat, algum desse tipo, tentar até ligar antes, se tiver paciência, né, de querer assim, realmente verificar se aquilo não é um golpe, e aí observar realmente se aquele preço realmente ou é um golpe ou realmente é o preço que o fornecedor está, de fato, oferecendo aí nesse mercado online. Neilândia, tem aumentado para vocês as reclamações em relação, por exemplo, àquelas plataformas chinesas, grandes plataformas aí que todo mundo sabe, que faz comercialização aí de N, né, produtos de vários setores, tudo que você imaginar tem ali. Só que nem sempre aquilo é aqui do Brasil, né? Vem da China. E aí, assim, é mais complicado, né, você estabelecer essa relação
de reclamação, enfim, de ter uma resposta, já que vêm de outro continente, né? Do outro lado do mundo. Mas toda empresa que, apesar de seja de fora, Tereza, tenha serviço aqui no Brasil, digamos assim, o interessante, ele geralmente tem uma empresa física, né, instalada no país. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele abrange todos esses fornecedores. Independente de ser uma empresa de fora, ela responde também pelo Código de Defesa do Consumidor aqui no país. Agora, realmente fica mais complicado quando essa empresa não tem nenhuma instalação, né, um responsável, digamos assim, dentro do país. E aí se torna um pouco mais complicado. Por isso que é importante verificar no portal se aquela empresa realmente tem uma loja, né, alguém que responda dentro do país por essa situação, porque aí ela vai responder também diante do Código de Defesa do Consumidor. E aí o consumidor é interessante observar esses detalhes no ato de comprar, fazer a sua compra. Bom, eu acho que a gente abordou bem, né? A gente falou sobre a questão da troca, direito de devolução, falamos dos cuidados que se deve ter. É isso, né? Basicamente, de não agir por impulso, né? Desconfiar sempre. Vamos lembrar aqui, para quem está nos assistindo, quais são os canais de falar com o Procon, caso você precise, né? Nas suas compras online. A gente sempre deixa o nosso canal de atendimento, que é o telefone 151, que funciona de 8 horas da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira, para qualquer esclarecimento ou dúvida que o consumidor queira nos procurar. Tirar também essa dúvida. Além disso, temos o portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. Lá o consumidor ele tanto pode estar agendando o seu atendimento de forma presencial, como também já realizar de forma virtual o seu atendimento. E aí é interessante que ele acesse o portal da Prefeitura para ter aí, procurar o serviço. Inclusive, você está visualizando aí na sua tela, aí nesse local que você abre e faz a reclamação, faz um agendamento, né, se precisar. E, Neilândia, outra coisa interessante que eu estou me lembrando aqui é a pessoa guardar todas as provas, né? Assim, guardar a nota fiscal quando recebe, enfim, a negociação que você foi feita. Porque, às vezes, também nessas compras da China, você não tem nota fiscal, né? E aí, o que você vai ter de comprovação para servir como prova, no caso de uma ação, alguma coisa assim em relação ao Procon, são essas negociações, né, de compra, de depósito de dinheiro, enfim, se você não fez compra pelo cartão de crédito e sim boleto bancário, tentar guardar tudo, né, o máximo possível de provas para usar isso em seu favor. Sim, o consumidor, em qualquer relação de consumo, seja qual for, ele sempre deve guardar aquilo que está comprovando aquela relação de consumo. Seja uma nota fiscal, seja um recibo, um contrato. Então, ele tem que ter importe, né, em mãos para, na hora de abrir, precisar acionar o Procon, essa documentação, além de seus documentos pessoais, né, que a gente sempre solicita, CPF, RG e o comprovante de endereço. Uma coisa interessante também, Tereza, que eu me lembrei com relação às compras virtuais, é com relação ao prazo de entrega. Sim. A legislação, ela não fala qual é o prazo de entrega daquele produto que eu estou comprando de forma virtual. Mas por isso que agora ele tem que garantir aquele prazo que ele está indicando. Se eu estou dizendo que o produto vai chegar em 15 dias, ele tem que chegar em 15 dias. Se é 2 meses, tem que chegar naqueles 2 meses. Passou do prazo que a empresa disse que entregava o produto, ela já pode estar respondendo pelo não cumprimento da oferta, né? Então, tem que ter também essa questão do cuidado, porque isso é uma das grandes reclamações que a gente recebe no Procon. A primeira é uma cobrança indevida, que é justamente aquela, quando você vai comprar um produto virtual, às vezes a taxa de frete, né, de entrega é bem maior do que o valor do produto. Então, o consumidor ele tem que ter a ciência, essa informação de quanto é que vai custar esse valor total do produto. E, às vezes, o que acontece? Às vezes é cobrado uma taxa que não foi informado no site, por exemplo, e vem sendo cobrado na fatura do consumidor. Então, essa é uma das principais reclamações. Então, o portal, ele tem que trazer essa informação bem clara ao consumidor. Tirando essas cobranças indevidas, o segundo maior item lá de reclamação é a demora da entrega do produto. Então, o consumidor, no ato da compra, observe qual é o prazo de entrega daquele produto que o fornecedor está dizendo que vai entregar. E ele tem que cumprir esse prazo. Se ultrapassar,
já está descumprindo aí o Código de Defesa do Consumidor. E às vezes demora tanto que você até se esquece, já aconteceu comigo. Chegou assim, não sei quanto tempo depois, eu falei, vale, eu nem lembrava que eu tinha comprado isso, porque realmente, confesso, eu não me atento muito, assim, se não é uma coisa de necessidade urgente, às vezes a gente tende a relaxar um pouco e esquecer, né? Mas isso não é recomendado. Não, de jeito nenhum, tem que observar, ler lá qual é o prazo de entrega, quantos dias ele está dizendo que vai te entregar o produto. E aí cobrar, tem que cobrar e exigir o seu direito. É isso aí. E em caso de necessidade, procurar o PROCON. Estamos de portas abertas para todos os nossos consumidores aqui da capital. É isso aí, Nelândia, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui no Giro Manhã. E semana que vem a gente se encontra de novo com um novo tema. Obrigada, eu que agradeço, Tereza. Agradeço a todos aqui do estúdio, né, da TV, para disponibilizar as informações aí aos nossos consumidores, que precisam se informar cada vez mais, ter esse conhecimento de quais são os seus direitos e, a partir desse conhecimento, começar a exigir. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E, gente, a gente segue direto para o portal da Prefeitura de Fortaleza, onde tem que, olha só, vê aí na imagem, 12 prédios ou monumentos públicos da capital ganharam iluminação especial em alusão à campanha nacional do Setembro Amarelo, mês dedicado aí à prevenção ao suicídio, e ao Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, celebrado em 21 de setembro. A iluminação de realce nas cores amarela, magenta está entre os locais aqui da capital, no Paço Municipal, na Praça do Cristo Redentor, no Hospital da Mulher e também na Estátua de Iracema, ali na Avenida Beira-Mar. Se você quiser conferir aí a listagem completa e desses locais onde tem essa iluminação especial em alusão a essas duas temáticas que eu falei, né, o combate, né, a prevenção ao suicídio e também a conscientização do Alzheimer, é só acessar aqui o portal da Prefeitura de Fortaleza, que tem as fotos para você conferir e tem também a listagem completa para você. Além disso, aqui no portal também você confere as notícias mais atualizadas do nosso município e a programação da TV Terra do Sol, que é onde você estiver, você pode nos acompanhar. Se você está aqui na capital, está no interior, é de outro estado, está conhecendo a nossa Fortaleza, chegou aqui no nosso canal, então você pode nos acompanhar de onde você estiver. Acesse fortaleza.ce.gov.br, vai aqui na aba TV Terra do Sol ao vivo e nos acompanha. E outra forma também de ver tudo o que acontece na gestão da nossa capital é no nosso canal no YouTube, está aqui para você, ó. Todos os assuntos separadinhos, inclusive, ó, a gente acabou de entrevistar o PROCON, falando aí de direitos sobre compras online. Daqui a pouco essa entrevista vai estar aqui disponível para você, se você quiser conferir todos os dados, todas as informações, cursos, as capacitações ofertadas pelo município, é só vir aqui. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de ativar o sininho para você ser notificado sempre que a gente colocar um assunto novo aqui para você, tá bom? Nossa pausa a seguir está baixa, viu? A adesão da campanha da vacinação contra a poliomielite aqui na capital. Crianças de até 4 anos devem se vacinar, mas até agora pouca gente fez isso. Não pode, né, gente? Tem que se vacinar. É muito importante. Além disso, vamos saber mais sobre o Molocabra. É isso, sabe o que é isso? Já já a gente te conta. É um evento de turismo náutico que ocorre aqui em Fortaleza durante esse período de vento forte. E já já eu tenho os detalhes para você. Fica com a gente. Giro Fortaleza de manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito aqui na nossa capital. São 10 horas e 51 minutos neste momento. Aí você acompanha a Avenida Dom Manuel no cruzamento com a Heráclito Graça. Essa daí é a Duque de Caxias, né? O finalzinho da Duque de Caxias. Vamos pedir para tirar o retorno aqui do estúdio, pessoal. E aí você acompanha, o sinal está fechado, né? Os motoristas aguardam a abertura do sinal para começarem a circular. E tudo tranquilo aí neste ponto da nossa capital. Vamos a outro ponto de Fortaleza? Estamos viajando aí nas câmeras de vídeo monitoramento da MC e chegamos agora na Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Virgílio Távora, onde também trânsito flui bastante tranquilo aí neste finalzinho de manhã, neste ponto da nossa capital, nesta quinta-feira pós-feriado. Quinta-feira bastante ensolarada, temperatura na casa dos 29 graus. Vamos a um terceiro local daqui de Fortaleza. Olha que céu lindo, gente, que céu azul, sem nenhuma nuvem, né?
Isso mostra o nosso calorzão aí, 29 graus, né? Às 11, quase 11 horas da manhã, você vê a Avenida Aguanambi, no cruzamento com a 13 de maio. Na realidade, é ali em cima do viaduto, né? Quem está vindo da 13 de maio, pegando em cima do viaduto, e já na parte de baixo é quem está indo no sentido da BR-116. Trânsito um pouco mais intenso aí neste ponto da nossa cidade, porém o motorista não enfrenta nenhuma dificuldade e o Júnior já pulou logo para outra câmera aí. Avenida Bezerra de Menezes, no cruzamento com a Padre Anchieta, né, saída de Fortaleza, quem vai viajar pega aí este trecho da nossa cidade e também não vai enfrentar nenhuma dificuldade. Trânsito fluindo normalmente neste nosso giro pelas câmeras de trânsito aqui da nossa capital. Gente, nosso assunto agora é muito importante, viu? É vacinação e vacinação de criança, viu? Manter a caderneta atualizada é essencial aí para o bem-estar das crianças e também dos adolescentes. Por isso, segue a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para os pequenos de até 4 anos de idade. Reduzir o risco de reintrodução da poliomielite no país e garantir que crianças e adolescentes recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização. Esses são os objetivos das campanhas da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Ficar suscetível a doenças como a poliomielite, a paralisia infantil, entre outras, não é uma opção. Isso pode ser resolvido facilmente através dessas vacinas seguras, que são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Nós precisamos proteger as nossas crianças não só da polio, do sarampo, da rubéola, da cachumba, da difteria, do tétano, todas as doenças que hoje em dia existem vacinas. Não tem por que a gente se expor aos vírus se a gente tem como se prevenir, como se proteger. A vacina contra a poliomielite da campanha é uma vacina oral, aplicada nas crianças com esquema vacinal completo, com a vacina inativada da poliomielite, que são administradas com 2, 4 e 6 meses de idade. O intuito é que todas as crianças fiquem protegidas. Mesmo com a aplicação da vacina acontecendo nos 116 postos de saúde da nossa capital, a procura ainda está baixa, o que preocupa as autoridades de saúde do município. Nós já estamos tendo vários casos suspeitos no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive, casos que estão sendo investigados, alguns já foram descartados, outros ainda estão em investigação. Então a gente está vendo que está se aproximando, que já existe a suspeição de casos, né? E que era o que a gente não queria, nós não queremos que a doença volte no nosso país. A poliomielite é uma doença grave que ela pode deixar sequelas irreversíveis. Nós temos hoje pessoas adultos com sequelas de polio, porque não foram vacinados na infância, no período que se tinha epidemia da doença no mundo inteiro. Então, nós não queremos mais pessoas com sequelas de paralisia infantil, nós não queremos mais pessoas que morram por conta da poliomielite. Gente, até o dia 10 de setembro, Fortaleza cedia a 4ª edição do Molocabra. Você já ouviu falar nisso? Estranho, né, esse nome, mas já você vai entender por quê. Evento de turismo náutico. A competição reúne 300 atletas de diversas modalidades e ajuda a fomentar o turismo aqui na cidade. Sol, praia e muita adrenalina. Os fortes ventos e a água quentinha do nosso litoral formam um cenário perfeito para a prática de esportes no mar. Nossa orla, mais uma vez, se torna palco de um grande evento esportivo. A 4ª edição do Molocabra da Wind reúne milhares de atletas de diferentes estados brasileiros e até de outros países, competindo em esportes de remo e vela. Molocabra é uma alusão à ilha de Molokai, no Havaí, com o BRA de Brasil. E o Ceará, a terra dos ventos, é um paraíso mundial de atletas desse tipo de modalidade. Downwind significa a favor do vento. Então, o vento faz a festa dos competidores. São 9 modalidades, são 5 modalidades de vela, dentre elas o kitesurf, o wingfoil, o hidrofoil,
além deles o windsurf e o Hobbycat 16, e as modalidades de remo, que hoje foi alargada da primeira prova, stand-up paddle, canoa havaiana, surf ski e paddleboard. Lembrando que na vela o campeonato de Hobbycat 16 ele é chancelado pela Associação Brasileira de Classe Hobbycat como Copa do Brasil de Downwind de Hobbycat 16. É justamente nos meses de agosto e setembro, conhecido pelos fortes ventos, que esses eventos costumam acontecer. Tradicionalmente, Fortaleza já tem uma vocação natural para o turismo e vem se destacando em um outro quesito. Nos últimos anos, nossa cidade vem se tornando uma potência nos esportes náuticos. E com tantos eventos esportivos vindo para cá, a nossa cidade vem se tornando uma referência nacional e também internacional. Fortaleza hoje é sem dúvida a cidade do Brasil com o maior número de esportes náuticos na sua orla. Nós temos 30 quilômetros de orla e temos todos os esportes náuticos que você pode imaginar. Imagine que na Barra do Ceará nós temos atividade de passeio de barco. Hoje é um dos melhores lugares do Ceará para se praticar o kitesurf, porque lá é vento constante, o mar flat, que é o mar calmo, né? A prática do stand-up paddle e por isso nós estamos fazendo uma parceria inclusive com o município de Caucaia, unindo a Barra do Ceará e o Cumbuco. Quando você vem ali na própria Barra do Ceará, já no Vila do Mar, você tem a prática do surf. Quando você chega na nossa praia de Iracema e Beira-Mar, você tem todas as atividades, a natação, o stand-up paddle, canoagem, né, mergulho, pesca. Então tudo isso é possível fazer na nossa Beira-Mar, com várias atividades esportivas, com professores, com equipamentos. O que nós estamos fazendo é apoiando todos esses eventos que acontecem na nossa orla e também divulgando para o mundo e para as operadoras que você pode, por exemplo, vir para Fortaleza e passar uma semana com a sua família, tendo várias experiências náuticas. Né? Imagine que o pai vem uma família de 4 pessoas, o pai quer aprender stand-up paddle, a mãe quer aprender kitesurf, o filho quer aprender surf, a filha quer aprender canoa havaiana, enfim, todos podem no final ter um passeio de escuna na nossa beira-mar. Enfim, Fortaleza é um paraíso da gastronomia, é um paraíso da cultura, do humor e também é um paraíso das atividades náuticas. É o paraíso do vento, né? Principalmente nessa época do ano. E você se animou aí para participar do Molocabra? Interessante, né? E, gente, agora a gente entrevista o cineasta Lamarque Dias, que ele está lançando hoje o curta A Vida Oculta de Renato, né? A temática principal, infelizmente, é o feminicídio, né? Um crime aí que vem crescendo, ou pelo menos vem sendo notificado cada vez mais, né? Infelizmente, eu digo isso assim com muito pesar, e é a temática desse seu curta, né? Vamos contar um pouquinho sobre isso? Muito bom dia para você. Bom dia, Tereza. Bom dia a toda a audiência. Exatamente, né? Algo que nós temos que entender que a arte ela também tem que ter uma missão social, né? Não fazer por fazer. E o feminicídio ele não pode ser ignorado, né? Por quem tem como dar voz, né, a alguma coisa. E nós trazemos esse tema, né, na Vida Oculta de Renato. É um projeto da nossa escola de formação de atores que acabou tomando uma dimensão muito grande, né? Quando entra o Márcio Trigo, do Rio de Janeiro, no projeto e leva o nível do nosso projeto, que é ainda muito singelo, porém a pensarmos em transformar isso numa série, né? Tanto por ter um tema necessário, como feminicídio, como também buscar dar oportunidade a uma gama de atores que talvez achasse que seria impossível, né, fazer o audiovisual aqui de maneira independente no nosso estado. Vamos contar um pouquinho como é A Vida Oculta de Renato. A Vida Oculta de Renato foi toda rodada aqui, né, em Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, e traz a história de um professor universitário que acaba por seduzir aí as alunas ou não alunas, ou as mulheres de maneira geral que estão ali ao seu redor, à sua volta, e acaba cometendo crime e com requintes de muita crueldade, né? Eu vou deixar, não vou contar muito para deixar, não vou dar spoiler, né? O pessoal ir hoje. Mas a gente separou um trechinho para quem está em casa acompanhar um pouquinho. Vamos ver
O Júnior vai soltar um pedacinho para a gente escutar com áudio, ver um pouquinho da história. Esse aí é o Renato. Isso, exatamente. Ele observa uma garota, né? A gente está sem áudio que eu estou ouvindo aqui, mas enfim, aí já é... Ele age geralmente assim, ele observa a garota, entra em contato com ela e aí pratica o crime. Isso, o Renato ele é um psicopata, né? E como todo psicopata, ele tem todo um trabalho de estudo, né? Um professor de química, então ele se utiliza da química também na hora de se desfazer da sua presa, né? Como a gente costuma dizer, da sua vítima, né? Então, assim, tem todos esses elementos também relacionados à profissão, né? E esse filme vai ser exibido hoje, né? No Cuca. Isso, às 19 horas, lá no Cuca, Janguru Sul. A entrada é franca. Eu quero aqui agradecer a direção do Cuca, né? Quero agradecer a todo mundo que nos ajudou, porque, como eu falei anteriormente, é cinema independente, né? Cinema feito realmente na guerrilha e com apoio da iniciativa privada, de alguns amigos também. Então, fica também aqui a nossa gratidão, né? Por acreditarem no projeto, acreditarem que é possível, sim, né? Fazer cinema, é possível realizar aqui no nosso estado. Quanto tempo vocês demoraram para fazer, né? Entre direção, entre execução, finalização, porque tem todo um processo, né? De edição, sonorização, enfim. Quanto tempo demorou aí para fazer? Olha, desde a pré-produção ao processo de formação dos atores, né? Os ensaios, foi cerca de 3 anos. Né? 3 anos? 3 anos, exatamente. Né? A gente teve essa pandemia infeliz aí que acabou atrapalhando bastante, então, por isso também que a gente acabou demorando muito, né? A conseguir finalizar esse projeto. E agora a gente parte também para uma nova fase, né? Que é além do lançamento, estamos conversando com 2 serviços de streamings aí para poder, quem sabe, levar adiante aí esse projeto, né? Que acabou se transformando na série. É como se esse que a gente vai lançar hoje, esse filme, fosse o primeiro episódio, sabe? E aí a gente tem mais 7 para continuar contando essa história e denunciando também, claro, a questão do feminicídio como algo de missão social da arte também. Exatamente como você começou a entrevista, porque acaba sendo isso, né? Você usando a 7ª arte para divulgar para as pessoas formas de alerta, né? Porque a gente viu, os pedacinhos que a gente viu do trecho, né, que a gente recebeu, ele é um professor acima de qualquer suspeita, e aí, né, você acha que pessoas assim não cometem crimes, Exatamente. Né? Como você falou, ele, professor de química, tem os artifícios, né, digamos, para poder executar o crime perfeito, né? Leva a menina para o bar, lá coloca a substância na bebidinha dela e engana. E a gente ficou assim comentando na redação, quando a gente estava vendo os trechos, né? Que feminicídio não tem a ver com classe social, Claro que não. Não tem a ver com riqueza, pobreza, nível de conhecimento. Qualquer uma de nós pode ser a vítima, né? Exatamente. Eu acho que é um tema necessário, né? Ser discutido porque... mas isso é mimimi. Não, claro que não, né, gente? Claro que não, né? Porque é justamente pela condição de ser mulher, né, que o Renato se aproveita da situação e é algo que, infelizmente, é corriqueiro, né? Corriqueiro, até soa pesado falar que é corriqueiro, mas nós não podemos fugir da realidade. Os números não negam. A gente queria que não fosse corriqueiro, a gente não queria dar esse dado, né, essa informação, mas, infelizmente, os dados policiais não negam isso, né? Exatamente. Pois, Lamarque, muito obrigada pela sua vinda aqui no Giro Manhã, divulgar o seu trabalho. Parabéns pelo projeto, como você falou, né? Um curta que enfrentou várias dificuldades, mas vocês conseguiram, né? Ao longo de 3 anos, concluir, né? O resultado final. E com uma temática, infelizmente, ruim, porém necessária, né? Parabéns aí para o trabalho, pelo elenco, enfim, sucesso, né? Tomara que vá para a plataforma, vire uma série, né? Tá, obrigado pelo espaço aqui no Giro Manhã, Fortaleza. E convidar quem está nos assistindo para estar hoje às 19 horas lá no Cuca, tá bom? Cinema Cearense. É isso aí. E assim a gente encerra o nosso Giro Manhã, né? Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você, hein? Até lá, tchau, tchau.